O exemplo D é um exemplo bem curioso, porque ele é muito parecido com o exemplo B. De cara, acho que você percebe que a única simplificação que dá para fazer aqui é calcular a resistência equivalente entre esses dois de 1 ohm. Eles estão ligados em série, então essa ligação é uma ligação de 2 ohms. Mas perceba que tem um fio ligando esse ponto do circuito até esse outro ponto do circuito aqui. E os fios dos nossos circuitos, eles são fios ideais, eles não oferecem resistência à passagem da corrente. Então, não tem dissipação de energia nesses trechos do circuito. O que eu quero dizer com isso, a partir do momento em que a corrente passou por esse resistor de meio ohm, ela não vai transferir energia para esses trechos de fios, até ela encontrar os demais resistores. Então, todos esses fios conectados aqui, eles estão sob o mesmo potencial. Você não tem diminuição de potencial ao longo desses fios. Eu vou pintar essa região de potencial de vermelho para você entender o que eu estou falando. Toda essa região ela está sob o mesmo potencial. Eu vou pintar também as demais regiões. Por exemplo, esta região aqui, ela está um potencial diferente da vermelha. Esta outra região está um potencial diferente das regiões vermelha e azul. E aqui estão os terminais da bateria, né, que estabelecem minha diferença de potencial normal. Vou chamar isso aqui de região A, região B e região C. E eu estou fazendo tudo isso para te mostrar que esses resistores em série, eles não estão ligados a uma diferença de potencial. Porque esse terminal e esse terminal, eles acabam pisando no mesmo potencial. Como a corrente elétrica precisa de uma diferença de potencial para poder caminhar, ela não vai adentrar por esse caminho, porque não existe diferença de potencial entre esta região e esta aqui. Né? Lembra que você tem um potencial positivo, um potencial negativo, e a carga positiva, a corrente elétrica, ela caminha do positivo para o negativo. Aqui você não tem isso, você tem o mesmo potencial, começando aqui e terminando aqui. Eu posso simplificar esse sistema dessa maneira. Primeiro meu resistor de meio ohm, depois eu troco todo esse monte de fio por apenas um ponto, que representa um potencial apenas, e os resistores de 1 ohm, eles saem desse ponto e voltam para esse mesmo ponto aqui. Você percebe que esse resistor de 2 ohm está ligado no potencial vermelho e também num novo potencial verde, que a gente vai chamar de ponto C. Você troca todo esse monte de fio verde por um ponto apenas. E não é apenas este de 2 ohms que está ligado ao vermelho e verde. Esse outro aqui embaixo também está ligado ao vermelho e ao verde. Então ainda existe um outro resistor aqui, ligado do vermelho ao verde, também de 2 ohms. Ou seja, eles estão em paralelo. Saindo do verde e indo até a bateria, eu tenho mais um resistor de meio ohm. E aqui está o meu ponto B. Esses resistores de 1 ohm estão em curto. A corrente não vai atravessá-los porque não existe diferença de potencial por eles. Eles não vão funcionar no nosso sistema. Então eu vou simplificar esses dois camaradas aqui para uma resistência equivalente. Resistência equivalente é igual a 1 ohm. Então a resistência equivalente total é 2 ohms para esse circuito aqui. Então, em resumo, esses fios que estão ligados aí no circuito e não oferecem resistência, eles estabelecem um mesmo potencial entre pontos diferentes do circuito. Isso pode colocar resistores em curto-circuito e a corrente não os atravessa. Esses resistores eles não fazem diferença nenhuma para a gente. A gente pode usar essa lógica do exercício anterior para resolver malhas como esta aqui. Aqui tem uma ligação muito louca que, batendo o olho assim de cara, você não sabe nem como começar. Mas vamos usar a cor para representar regiões de potenciais no meu circuito. Então, por exemplo, todo esse fio aqui está a um mesmo potencial. Você concorda comigo? Ele não oferece resistência. E ele está sendo ligado nessa região do circuito. Ó. Então, toda essa região, vamos chamar de região A, pode ser trocada por um ponto apenas, que estabelece um potencial. O meu outro terminal da bateria, que estabelece o potencial negativo, ele está conectado por um fio que transfere esse mesmo potencial para um outro ponto do circuito, que é este aqui. Esta aqui é a região B. Então, olha só a simplificação. Aqui está meu ponto A. Então, existe aqui
o meu ponto A minúsculo em vermelho, e nesse ponto a gente tem os 3 resistores conectados. O primeiro está conectado nesse ponto, o segundo também e o terceiro. O primeiro está conectado nesse ponto, o segundo também e o terceiro também. E a outra extremidade de todos eles está conectado na região azul, no ponto B, que por sua vez é o terminal B maiúsculo da bateria. Ou seja, essa malha maluca é uma combinação em paralelo de 3 resistores. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. Então, terminando a conta, a gente tem 3 dividido por R. Então, a resistência equivalente é a resistência de cada resistor dividido por 3. Vamos tentar, e para finalizar, vamos tentar usar essa mesma lógica nessa ligação. Eu quero a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Pausa o vídeo e tenta resolver você mesmo. O terminal A da bateria estabelece um potencial em vermelho, positivo, vamos supor assim. Só que tem um fio conectado a ele aqui que vai levar esse potencial até outros pontos do circuito. Enquanto que o outro extremo da bateria, o ponto B, ele está conectado também a outra extremidade de todos os resistores. Então, todos os resistores estão pisando no potencial positivo A, dessa maneira, e a outra extremidade deles estão todos pisando no potencial B, dessa maneira aqui. Então você percebe que são 4 resistores em paralelo e você sabe como determinar a resistência equivalente. A soma dos inversos de todas elas é o inverso da equivalente. 1 sobre 10, mais 1 sobre 60, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 12. E se eu fiz a conta correta, isso aqui é 27 sobre 120. Então a resistência equivalente é igual a 120 sobre 27. E eu vou deixar a minha resposta final desse jeito aí. Beleza? Então essas malhas de resistores a gente consegue simplificar fazendo as regras de associação em série e paralelo muito simples. Eu vou resolver agora os exercícios do livro. Esse é o exercício 6.4. Então no circuito abaixo, qual é a corrente em cada resistor se a diferença de potencial entre o ponto A e C é de 42 volts? E qual é a diferença de potencial entre os pontos B e C? Então tem uma bateria que está estabelecendo aqui um potencial positivo e aqui um potencial negativo. Minha corrente elétrica fluindo da esquerda para a direita. E no ponto B ela vai se dividir em duas. Uma corrente I1 passa pelo resistor de 6 ohms e uma corrente I2 passa pelo resistor de 3 ohms. Enquanto que a minha corrente total passa tanto pelo resistor de 8 quanto pelo de 4. O primeiro passo aqui é calcular a corrente total no circuito. E como é que você faz isso? Você troca todos esses resistores por um resistor apenas, que tem uma resistência equivalente a essa combinação. Então, fazendo a simplificação aqui, a gente tem uma resistência equivalente 2 ohms, que vai estar ligada em série com o de 8 e o de 4. Então, no fundo, a resistência equivalente em todo o circuito é 8 mais 4 mais 2, 14 ohms. E a diferença de potencial entre A e C é 42 volts. Então, para descobrir a corrente total que passa pelo circuito, a gente vai usar a regra que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, onde essa resistência é equivalente total. Então, 42 é igual a 14 vezes a corrente total. E a minha corrente total é igual a 3 ampere. Então você já achou a corrente que passa tanto pelo de 8 quanto pelo de 4 ohms. Mas quando ela chega no ponto B, ela se divide em duas. Ambos os resistores estão sob a ação da mesma diferença de potencial. De tal maneira que se a gente conhece essa diferença de potencial, delta CB, entre os pontos C e B, a gente poderia usar essa mesma regra em cada resistor. Por exemplo, a diferença de potencial CB no resistor de 6 ohms é a resistência dele vezes a corrente que atravessa ele, que a gente chama de corrente 1. E a diferença de potencial CB agora no resistor de 3 ohms
é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Então, se eu descobrir essa diferença de potencial, que é o item B, eu descubro as correntes. Se a gente usar o meu circuito simplificado, eu sei que a minha corrente total de 3 A está atravessando esses 3 resistores. Então, se eu quero a diferença de potencial para o resistor de 2 ohms, que é a minha associação em paralelo, basta eu aplicar minha regra para essa resistência equivalente. Então, a diferença de potencial vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente. Então, essa diferença de potencial é igual a 6 volts. Se eu usar então agora esse resultado na minha análise anterior, primeiro para a corrente 1, 6 volts é igual a 6 vezes a corrente 1, e a corrente 1 vai ser igual a 1 ampere, e depois para o resistor, e depois para a corrente 2. 6 volts é igual a 3 ohms vezes a corrente 2, e a corrente 2 é igual a 2 ampere. Então, em resumo, a corrente elétrica de 3 ohms total pelo circuito, ela se dividiu em 1 ohm passando pela resistência de 6 e 2 ohms passando pela resistência de 3. E aqui tem um outro padrão que é bom você decorar. Trechos do circuito com resistência baixa permitem uma passagem de corrente elétrica maior do que trechos do circuito de resistência mais alta. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente que flui por aquela região. E é uma dica interessante para você se lembrar no futuro.